No final feliz, bombeiros nos Estados Unidos salvaram um café. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição falando sobre uma grande operação de segurança para combater o crime que aconteceu na Grande São Paulo. 23 pessoas foram presas. E a polícia prendeu mais um integrante de uma quadrilha especializada em roubar clientes de casa de câmbio na zona sul de São Paulo. As ações violentas do grupo foram gravadas por câmeras de monitoramento. Bom, e para falar mais sobre este caso, vamos acompanhar agora a opinião do nosso especialista de segurança, Renato Lombardi. A polícia investigou. Obrigada, Lombardi. Agora a gente segue ao vivo para o Paraná para falar com a Fabiana Vantucci. Fabi, hoje então continuam os depoimentos relativos à ação penal que envolve o ex-ministro Antônio Palocci e também o empresário Marcelo Odebrecht. Quem será interrogado hoje pelo juiz Sérgio Moro? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Marcela e Lidiane. Lidiane, volto com vocês aí no estúdio. Um bom trabalho a todos, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Um ótimo final de semana, Fabi. A gente se vê. Até lá. Até lá. Bom, e um projeto que afeta diretamente o consumidor brasileiro está parado no Senado e também na Justiça. A nova lei das telecomunicações aguarda decisões. Muito bem, vinheta na tela. Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, conhecida como a dengue do cachorro. E hoje ela está acompanhada do Gael, que é um bulldog francês muito calminho, né? Ao contrário de alguns outros. Esse comportamento mais tranquilo, mas ele naturalmente é assim. No Instagram dele ele faz várias poses bonitas que todo mundo gosta de seguir. Ele é uma personalidade canina das redes, é isso? Exatamente. Luísa, conta pra gente, então, o que é a leishmaniose visceral canina? Obrigada, Luísa. Hoje, então, prestando um importante serviço aqui, esclarecendo sobre a leishmaniose, que é uma doença chamada aí, que é conhecida como a dengue do cachorro, né? Obrigada, e hoje acompanhado do Gael, que daqui a pouquinho volta. Ele já tá ali se aconchegando, daqui a pouquinho ele volta para a segunda edição, não é isso? É verdade. Link Record News ou ainda pelo WhatsApp para você participar e enviar a sua dúvida. Daqui a pouco o Gael e a Luísa respondem para você na segunda edição. Até logo mais, Luísa. Até já. A gente aproveita, faz um rápido intervalo e na sequência mais informações para vocês. Continue com a gente, até já. 11 horas e 32 minutos pelo horário brasileiro, estamos de volta com o Link Record News. De volta com informações de Aracaju, porque uma investigação da Polícia Civil levou à prisão 3 homens e 2 mulheres, todos por envolvimento com o tráfico de drogas. E o que mais chama a atenção nessa história é que no carro em que os suspeitos estavam, 2 crianças eram transportadas no porta-malas. Tiago Elcias, ainda houve troca de tiros com a polícia, é isso mesmo? Bom dia para você. É verdade, Lidiane. Olá a todos, muito bom dia. Pois é, que abençoe do Brasil. Tá certo, Tiago, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse caso. Qualquer coisa você volta ao longo da nossa programação. Até lá. Até lá, bom trabalho. Bom, e o Senado pode colocar em votação nos próximos dias um projeto que regula o trabalho terceirizado com regras diferentes das que foram aprovadas na Câmara. Quem tem as informações é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, quais são as mudanças defendidas pelos senadores agora? Olá, pessoal do Link Record News ou do Senado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Bom, e uma boa notícia aí para a exportação. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai manter a importação da carne brasileira, porque nenhum dos frigoríficos investigados exporta para o país. O governo brasileiro tem conversado com representantes de outros países justamente para salvar o mercado bilionário da exportação de carne. E 300 quilos de salsichas suspeitas foram encontradas em um terreno baldio no Paraná. O produto é de um dos frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. A assessoria do ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que se trata de uma conversa muito vaga, periférica, de assunto técnico do Legislativo, quando ele ainda era deputado e na qual tentam envolver o nome dele. Exportadores de todo o Brasil passam a contar com uma nova ferramenta, um portal único de comércio exterior. A medida vai reduzir a burocracia e dar mais competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. E Belém sofre com o lixo espalhado pelas ruas, mangues e beiras de rio. O descaso é tanto que coloca em risco até mesmo os voos que chegam e partem do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. 2 detentos que cumpriam pena em uma penitenciária agrícola de Pedro Leopoldo, que fica em Minas Gerais, foram flagrados roubando um sítio vizinho. Eles fingiram ser peões para ter acesso ao condomínio e lá dentro deram um prejuízo de R$ 12 mil.
E a cidade de Porto Alegre foi palco de mais uma briga entre um motorista de ônibus e um ciclista. Desta vez, um extintor de incêndio foi usado para agredir o ciclista. Câmeras de segurança registraram um acidente numa rua tranquila da zona oeste de São Paulo. Para a polícia, o motorista que provocou o capotamento dirigia embriagado e não ficou ferido. A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o jornal Link Record News. Com mais informações para vocês, porque o turista alemão que está agredindo mulheres no Aeroporto Internacional de São Paulo pode, a partir de agora, ser deportado a qualquer momento. Quem tem as informações é a repórter Tainá Falcão. Tainá, o que a polícia deve fazer hoje? Bom dia para você. Olá, pessoal do Link Record, estúdios da Record News. Obrigada, Tainá, pelas informações. Bom, e duas amigas dinamarquesas que fugiram para o Brasil conseguiram habeas corpus contra uma ordem de prisão da Interpol, a Polícia Internacional. Elas vieram ao país com os filhos porque apanhavam dos maridos. Quem tem as informações é Anne Beckhauser. Anne, com essa decisão da Justiça brasileira, elas podem ficar no país? Olá, pessoal do Link Record, estúdio da Record News. Tá ótimo, Revana, obrigada pelas informações. Você acompanhou então a fiscalização que acontece em Goiás das peixarias. Logo mais, a Anne Beckhauser volta para dar informações direto de Belém do Pará. É isso aí. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques. Em Maringá, no interior do Paraná, um taxista foi preso após roubar um passageiro que ia para a rodoviária. A polícia foi chamada e conseguiu recuperar tudo. Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, ainda bem, a gente vai para o intervalo com o destaque da nossa agenda cultural. Até já. Meio-dia, 12 minutos, Link Record News de volta. Uma ótima tarde para você. Boa tarde para você. E duas amigas dinamarquesas que fugiram para o Brasil conseguiram habeas corpus contra uma ordem de prisão da Interpol, a Polícia Internacional. Elas vieram ao país com os filhos porque apanhavam dos maridos. A Anne Beckhauser tem as informações. Com essa decisão da Justiça brasileira, elas podem então ficar no país, Anne? Olá, bom dia a todos que acompanham o Link Record. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Anne, pelas informações. Bom, e nos destaques internacionais, o ex-ditador egípcio Hosni Mubarak foi libertado hoje depois de 6 anos de prisão. Ele deixou o hospital militar, onde estava detido, e seguiu para casa. O Brasil e mais 13 países da Organização dos Estados Americanos solicitaram que a Venezuela libere presos políticos e marque as eleições previstas para este ano. Esses países declararam estar profundamente preocupados com a situação venezuelana e exigiram que o país tome medidas democráticas. A organização considera que suspender a Venezuela é medida de último recurso. O país já foi suspenso do Mercosul em dezembro de 2016 por não cumprir as regras do bloco. E o Link Record News vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações para você. E como hoje é sexta-feira, a gente segue para o intervalo com um destaque da nossa agenda cultural. Até já. Meio-dia, 22 minutos, Link Record News de volta à sua tela. De volta e chamando você para participar da nossa enquete do dia. Você já deve ter recebido aqueles alertas, né, de mensagens que causam verdadeiro pânico na sociedade. Nessa semana, inclusive, a gente teve um caso, aliás, 2 casos. Em um deles, que foi o mais grave, foi a respeito da vacina contra a febre amarela. Nessa informação que foi compartilhada por várias pessoas nas redes sociais, dizia que essa vacina era letal, que ela era muito... veneno mortal. Era um veneno mortal, era exatamente essa palavra. O Ministério da Saúde já se posicionou dizendo que isso não tem sentido, não faz sentido. O que acontece é que muitas vezes as pessoas pegam esse tipo de informação, que são informações falsas, e saem aí compartilhando por aí. Por isso a gente pergunta para você se você costuma checar essas informações que você recebe no WhatsApp, nas redes sociais, antes de sair compartilhando elas por aí, né? É verdade, Marcela. O que você faz então? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente sobre o assunto, participe com a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Aliás, quando você receber alguma informação que você desconfie e queira checá-la, manda aqui pra gente. A gente vai apurar e vai trazer a informação correta sempre para você aqui na programação da Record News. É isso aí. Bom, a gente segue agora com os destaques do futebol. O preparador físico do Corinthians é acusado de agredir o técnico da equipe do Red Bull na saída do jogo pelo Campeonato Paulista. Hein? Lidiane, Marcela. Tá certo, Sônia. Obrigada. Até lá. Bom jornal para você.
Bom, e o procurador-geral adjunto e um promotor de justiça foram baleados agora, no final da manhã, dentro do prédio do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nós vamos então conversar agora ao vivo, por telefone, com a repórter Roberta Trindade. Roberta, quais são as últimas informações que você tem? O que chama a atenção é que eles conseguiram entrar dentro do prédio e balear esses procuradores, não é isso? Oi, boa tarde para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: um servidor público estava armado, entrou na reunião dos promotores e efetuou 3 tiros. Um dos disparos atingiu o procurador-geral adjunto Jovino Pereira e o outro tiro, o promotor Wendel Beethoven. O servidor, depois ele conseguiu fugir pelo estacionamento da Procuradoria-Geral de Justiça. Na saída, então, ainda ele estava num carro e efetuou disparos contra os vigilantes. A polícia está à procura deste homem e até agora ainda não se sabe a motivação deste atentado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Roberta, você sabe também nos informar a questão do estado de saúde dessas pessoas que foram atingidas, tanto o procurador-geral quanto o promotor de justiça? Olha, é o seguinte, o procurador-geral adjunto, o Jovino Pereira, ele saiu da procuradoria, ele estava consciente. Porém, no caso do promotor Wendel Beethoven, o estado dele foi estabilizado dentro do SAMU, da ambulância, e depois ele foi levado para o hospital. Até agora nós não temos mais informações sobre como está o estado de saúde deste promotor. Tá certo, então, Roberta Trindade, trazendo as informações, então, de Natal, Rio Grande do Norte, onde 2 integrantes do Ministério Público foram baleados. A gente segue acompanhando. Obrigada pelas suas informações. Bom, dessa forma a gente termina essa edição do Link Record News. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais com a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. E não perca, aqui na Record News, o programa Previdência Ponto a Ponto, sempre às 8 horas da noite. Heródoto Barbeiro entrevista especialistas para falar sobre cada um dos itens da proposta da reforma da Previdência. Eu volto daqui a pouquinho no Hora News ao 1h30. Espero você. Record News, informação para você crescer. Até logo mais.